Olá, muito se pergunta como estudar inglês em casa com meus filhos. É, os pais sempre orientam seus filhos nas outras disciplinas, mas quando se trata da língua inglesa, eles têm uma dificuldade maior. Então, pensando nisso, eu resolvi mandar esse recadinho aqui para os pais. Bom, primeiro conselho é evitar criar crenças limitantes no seu filho. Se a criança ouve dos seus pais que a sua maior referência, que inglês é difícil, elas vão ter o risco de travar no aprendizado da língua. Então, é bom sempre passar para a criança que é fácil, que ele vai conseguir, que é simples, né? Acompanhar as atividades, acompanhar desenhos com legenda em inglês, com áudio em inglês, né? Apresentar o inglês sempre de forma simples e essa é a melhor solução. De forma bem tranquila em casa, nada de ficar aterrorizando as crianças. Elas travam com esse tipo de crença limitante. Mesmo que uma pessoa, isso é comprovadamente estudado, que mesmo que uma pessoa não tenha fluência na língua, ela pode sim fazer com que o outro indivíduo tenha fluência, mesmo que o inglês dessa pessoa seja limitado. A gramática e a fluência virá depois na escola, mas o que faz mesmo uma pessoa ser fluente é a frequência. Eu ouço muito isso. Tá tudo em inglês, eu não entendo nada. As crianças já estão habituadas aos termos utilizados nos livros. Normalmente são comandos em frases simples e curtas. Você pode ler a atividade antes, né, com o conselho, traduzir para orientar o seu filho. A tradução para a aquisição da língua pode atrasar a comunicação. É importante aprender a pensar em inglês. Bom, é muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa de professores de inglês. Você tem que aprender a pensar em inglês. Como é que eu vou pensar em inglês, teacher? Como é que eu vou fazer essa mágica? É simples. Você associar um objeto a o nome dele em inglês. Por exemplo, pen. Você mostra o objeto e fala o nome dele em inglês. É assim que eu faço com os meus alunos, né? Watch, sempre apresentar. Watch. Então, isso é uma prática, uma metodologia de fazer com que a criança aprenda a pensar em inglês. Então, tradução é ruim porque atrasa. Imagine, você vai comunicar em inglês e aí, antes de você falar a palavra, você vai pensar em português e sempre traduzir. Não dá certo. Traduzir ao pé da letra, traduzir, não dá certo. Então, pensando nisso, eu separei aqui alguns comandos que a gente vê sempre nos livros, estão sempre repetidos. Esses são os mais comuns, para ver se ajuda. Mas sempre pensando, antes de começar a estudar, dá uma traduzida para você, não para a criança, e aí você pode ajudar. Mas eu já adianto uma coisa, normalmente eles já sabem e eles quem podem ensinar para vocês. Então, existe uma pirâmide do conhecimento que quando você ensina, você apreende 95% do conteúdo do que você está ensinando. Então, quando você tiver dúvida, peça ao seu filho para te ensinar. Com certeza, ele vai aprender mais, até ao lembrar. Então, aqui temos circle, que é circular, color, colorir, mark, marcar, point and say, aponte e repita. Listen, que é escutar. Então, quando tiver atividades que tiver esse comando listen, vai precisar do portal. Então, esses aí vocês podem pular essa página e a gente pode depois ver na escola como é que a gente pode rever essas atividades que ficaram sem o listen. Read, ler. Answer the correct alternative. Responda a alternativa correta. Unscramble the words. Desembaralhe as palavras. Desembaralhe as frases também. Sentences. Unscramble the sentences. Para os mais velhos de 4, 5, do quarto e quinto ano, vai haver esses comandos. Bom, o inglês ele é aprendido através de repetição e constância. Então, segundo a British Council, quanto mais contato com a língua inglesa a criança tiver, maior será o seu aprendizado.
Então, para cada vocabulário, é necessário que esse vocabulário seja repetido 24 vezes. Mas não é assim, você ficar repetindo roboticamente. Pen, pen, pen. Não. Eu vou falar, vou mostrar pen, depois eu venho com a frase e recorro à palavra de novo, depois eu vejo em outra situação. Isso você vai ver no livro. Se você seguir o livro direitinho, você verá que vários vocabulários eles são repetidos, eles vão e voltam. Então, assim, a gente começa a falar de uma coisa, depois vai lá, fala de outra e volta a falar daquela mesma coisa, que é uma forma de repetir. Outra forma de você trabalhar com repetição e constância é estudar todos os dias, mas de forma divertida. Porque criança, gente, só aprende brincando. É a melhor forma da criança aprender. Então, a gente tem que lançar mão sempre de músicas. Então, é bom olhar o YouTube, né? Colocar a palavrinha lyrics e colocar a musiquinha que eles gostam, né? Trabalhar com imagens, games. Isso tudo vai ter lá no site da Cambridge. Não passar muitas horas por dia estudando inglês. Bom, ter contato com a língua é bom. Quanto mais contato, melhor. Mais 2, 3, 4 horas seguidas estudando inglês torna-se maçante, cansativo. Isso para qualquer conteúdo, viu, gente? Então, é recomendável estudar 1 hora por dia, no máximo. Você pode até voltar mais tarde a estudar inglês, mas não passar horas seguidas estudando. Então, 1 hora por dia, meia hora por dia já é o suficiente, desde que seja todos os dias. Esse é o meu contato, esse é o meu site. Qualquer coisinha, pode entrar em contato com Cláudia ou então manda um e-mail para mim. See you later!